Olá, cara professor, cara professora, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso grupo de estudo, né? Mais uma vez aí, contribuindo aí para os concursos. Lembrando que na descrição do vídeo aí eu vou deixar a nossa página do Facebook, tá? Para você entrar lá pro grupo e compartilhar aí dos materiais que lá estão disponíveis para download. Também na sequência deixarei o meu e-mail para que você encaminhe um e-mail solicitando este PowerPoint, tá? Eu não vou pedir mais para vocês deixarem descrições lá no vídeo, né? Deixar na descrição do vídeo aí o seu e-mail, porque o pessoal estava sendo alvo de spam. Então, para a gente poder evitar, encaminhe um e-mail solicitando material e eu mando o material para vocês aí. Assim que eu receber o e-mail, o mais rápido possível, quando eu abrir, eu já encaminho para vocês. Beleza? Assim como eu havia prometido ontem, então esse aqui é mais um livro aí que nós vamos trabalhar, tá? Da Mara Od Campos, que é Brincar para Todos, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Esse, esse é um manual, tá? É um manual de orientação aí para professores e educadores e papais também. É um livro que vai tratar da questão das crianças com deficiência visual ou com baixa visão, né? Como adaptar os brinquedos, né, e as brincadeiras aí para que essa criança possa interagir e se envolver também, né, de forma clara e objetiva, né? Lembrando aí que eu vou ler só o que está destacado, vou tentar dar uma explanada, né, explanar aquilo que está destacado, e aí depois vocês solicitando material, vocês vão ter o material todo na íntegra, né? Lembrando que é um livro que depois, pro final dele, ele vai trazer algumas brincadeiras, alguns jogos e como você organizar esses jogos, esse brincadeiro para poder inserir essa criança com deficiência visual ou de baixa visão, né? Nessa brincadeira. Então, vamos lá? Brincar para Todos é um material destinado a educadores ou educadoras, pais, né, com orientações para a utilização de brinquedos e atividades lúdicas, alertando para a importância de cada brinquedo, né, na promoção do desenvolvimento infantil. Então, o livro constitui aí uma possibilidade de eliminar as barreiras que impedem o acesso ao conhecimento, uma vez que, para as pessoas com necessidades educacionais especiais, a falta de acessibilidade se traduz em fonte de discriminação e perda de oportunidade. Então, esse livro, esse manual de orientação, ele vem aí suprir, né, aquela dificuldade que o educador encontra aí quando se pensa em crianças com deficiência visual ou de baixa visão, quando os pais também, né, se deparam com este universo aí. Então o livro vem porque dentro da sala de aula muitas vezes essas crianças elas acabam ficando isoladas porque o ambiente ele não é pensado nem organizado para acolher essa criança, né? As brincadeiras elas não são pensadas para que essa criança interaja, então ela acaba ficando, o pessoal acaba olhando muito para a questão das necessidades educacionais da criança, né, e acabam deixando ela de lado aí de algumas brincadeiras e acabam sendo descriminalizadas, né, sendo que a brincadeira é fundamental aí para a criança. Então, ó, comprovada a competência profissional da autora na criação e adaptação, né, de brinquedos e brincadeiras, como os apresentados neste livro. Então, o que que acontece? A autora, ela desenvolveu, né, este manual porque ela conta no livro que ela tem uma filha, né? Ela tem uma filha que eu acho que aos 5 anos aí ficou cega, né? Foi acometida da cegueira e ela bateu muito a cabeça, né? Para poder ajudar a filha, então ela sofreu bastante, ela percorreu caminhos mais longos e para poder sintetizar aí tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela viveu, né? Com pesquisas, com estudos, né? Na, nos cursos de nível superior, então ela correu atrás de todo o material, ela acabou desenvolvendo aí este manual de orientação aí que está sendo cobrado na bibliografia. Então é preciso que é, a seleção, então tem que haver uma seleção de materiais, tem que ter o quê? Uma preparação, tem que ter uma organização. Então recomendações para o aproveitamento das múltiplas possibilidades, né, que eles oferecem para o crescimento e desenvolvimento infantil. Então, quando você tem um determinado brinquedo ou determinada brincadeira, você também tem que pensar para essa criança com baixa visão, né, ou com cegueira, como essa criança vai participar daquela brincadeira? De que forma essa criança vai participar? Que tipo de brinquedo eu vou usar? Que brinquedos eu vou usar? Que brinquedos eu posso criar? Que brinquedos eu posso adaptar? Então, este manual ele vem para poder sanar essas dúvidas, ele vem para poder te orientar aí como você deve se portar diante de uma situação.
A importância dos brinquedos e jogos infantis para as várias áreas do desenvolvimento humano tem sido estudada e demonstradas por diversos teóricos. Então, para o jogo ser educativo, é preciso que os pais e oriente, né, de maneira cuidadosa e consciente. Então, a gente sabe que o brinquedo, né, que as brincadeiras infantis, elas são fundamentais, né? É a vida da criança isso daí. É através das brincadeiras, através dessa interação, é que a criança ela se desenvolve, né? Ela cria, ela recria, né? Ela constrói aí o seu universo. Então, é de extrema importância que a criança brinque na primeira infância. E se tratando de bebês, então, mais ainda. Então, para que o jogo seja educativo, é preciso que os pais orientem de maneira cuidadosa e consciente. Por quê? Ela alerta o quê? Ela alerta para o fato de que muitos pais cometem erros na orientação dos jogos infantis. Segundo ele, né, segundo ela, há os que não se preocupam com o assunto por entenderem que seus filhos sabem desempenhar bem sozinho. Então, há aqueles pais, né, que simplesmente deixam a criança ali ao léu com o jogo ou com a brincadeira, né, por achar que a criança é capaz, né, de dar conta daquele determinado assunto. Então, e há outros pais que são excessivamente atenciosos. Por quê? Eles se intrometem o tempo todo, né? Nas brincadeiras, eles explicam, eles mostram, colocam o problema e se apressam em resolvê-los, sem dar a oportunidade da criança participar, esquecendo-se dela, divertindo-se eles próprios. Então, além daqueles pais que defendem que as crianças tenham muitos brinquedos e acabam por transformar o seu cantinho em verdadeiras lojinhas de brinquedo. Então, o que a autora está falando? Ó, nós temos pais que não estão nem aí, né, que compram o brinquedo e aí deixam a criança ali interagir com o brinquedo, muitas vezes sem orientar, sem observar, né? Então compra o brinquedo simplesmente por distração, não se preocupando com a parte de desenvolvimento cognitivo da criança. Há aqueles pais que são excessivamente atenciosos, né, que eles levam o brinquedo para a criança ou o jogo, ou a brincadeira, e logo eles se apressam em solucionar o problema que uma vez que deveria a criança pensar sobre. Então, assim, a criança tem o desafio, ela precisa superar, né, aquilo que está sendo colocado ali no jogo. O pai ou a mãe, aí, o educador, ele deve só orientar aí como a criança deve se portar e não apressar em dar a solução. Ó, você faz assim que fica, e acaba o jogo, tá pronto. Não, não é isso, né? O objeto aí ele vai ser o mediador aí entre a criança e o conhecimento. Então a criança ela vai precisar, né, interagir aí com o brinquedo, né? E ela diz também que aqueles pais que compram de tudo, né, dão de tudo para a criança acaba tendo uma loja de brinquedos ao invés de ter o brinquedo como uma forma aí para se desenvolver. Então essas e tantas outras oportunidades, razões decorrentes da sua própria experiência pessoal e profissional, né? Então ela, como eu havia falado, ela tem uma filha, então foram experiências que ela viveu, ela vivenciou isso, né? E aí ela transformou em livro, com muita pesquisa, muita fundamentação teórica. As crianças aprendem a brincar umas com as outras, observando-se mutuamente, movimentando-se juntas, imitando, participando de jogos. Então, o socio-interacionismo aí, o concurso todo está voltado para a questão do socio-interacionismo, né? Então, a criança ela se desenvolve criança, criança com adulto, criança com objeto, objeto criança. Então, é na questão da observação, né, do movimentar-se, do mexer, do manipular, é que a criança vai construindo aí e se desenvolvendo. Isso para as crianças que enxergam. A criança que não pode ver as outras brincando, que não sabem brincar juntas e não entende as brincadeiras, tende a permanecer o quê? Isoladas em seu canto, podendo ficar marginalizadas e ter prejudicado o seu desenvolvimento. Então, se as crianças elas se desenvolvem brincando umas com as outras, observando, vendo, né, palpando, pegando, compartilhando, imitando, e as que não enxergam, gente, onde entram nesse ambiente? Como vai ficar a situação dessas crianças que não enxergam na sala de aula? E aí você isola essa criança, deixa ela lá no cantinho dela, né, esquece dela, ela fica só ouvindo as outras crianças gritando, brincando, falando, comentando, e a criança fica esquecida. E aí a autora traz pra gente. Então, como educadora mãe e profissional, ela tem posto em prática a sua crença e o seu conhecimento no ambiente familiar e nas escolas. Então, a partir de preocupações com a educação de crianças com deficiência visual e com
participação ativa de pais e professores neste processo, publicou recentemente e cuidadosa sistematização de brinquedos educativos, reunindo mais de uma centena deles, com apresentação gráfica, colorida, alegre, ricamente ilustrada, revelando a coerência entre a forma do conteúdo correspondente à sua compreensão de que todos devem e podem brincar. Então, a criança com deficiência, ela precisa brincar, de fato, né? A brincadeira vai colocá-la aí diante da sociedade, ela vai poder se adaptar melhor, vai interagir melhor aí com este novo ambiente que ela está vivenciando. E aí a autora reuniu uma série de brinquedos e brincadeiras nesse manual, tá? Esse manual é um manual colorido, é um manual que tem uma série de jogos. Na apostila, na verdade, ela só traz só os jogos, né? Os jogos, como fazer, né? Como brincar. Mas esse manual que se vocês pedirem aí por e-mail, eu posso enviar para vocês o manual que eu baixei, tudo bonitinho. Vocês vão ver aí a qualidade, né? E as ilustrações aí de como cada jogo, cada brinquedo fica depois de passar por um processo de adaptação, né? Então você pega um brinquedo simples e converte ele para um brinquedo que sirva para as crianças com deficiência. Por quê, né? Então assim, esse manual ele vem, né, é um manual que serve para quê? Para informar, ele vai descrever, ele vai orientar a realização de jogos e brincadeiras para bebês, crianças de pré-escola, né, de pré-escolas e escolares. Então, com ou sem deficiência visual. Então, não é porque o jogo ou o brinquedo é feito para deficiente que as outras crianças não vão poder participar. Muito pelo contrário, as outras crianças precisam entender também como essa criança aprende, né, como essa criança vai se desenvolver, né, e como ela interage aí com o brinquedo, né, as crianças têm que aprender a respeitar o espaço também dessa criança, e as outras crianças também vão interagir com ela, e ela também vai interagir com as outras crianças, porque ela também tem muito o que ensinar, né, tem muito o que passar para essas crianças, uma vez que ela não enxerga, ou uma vez que ela tenha a visão reduzida, né, então ela enxerga borrões, vultos, né, então essa criança ela tem outros sentidos totalmente aguçados que às vezes as crianças que são mais perceptivas, que olham, que enxergam, né, o objeto, acabam deixando passar despercebidas. Então ela tem a questão do tato mais aguçado, né, a questão do olfato mais aguçado, são as outras habilidades que ela vai desenvolvendo aí para suprir a falta da visão. Então, ó, as crianças precisam brincar independentemente de suas condições físicas, intelectuais e sociais, pois a brincadeira é essencial à sua vida. Brincar alegra, movimenta as crianças, juntam-nos, dando-lhes a oportunidade de ficar felizes, trocar experiências, ajuntando-se mutuamente. As que enxergam e as que não enxergam, as que escutam muito bem e aquelas que não escutam, as que correm depressa e as que não podem correr. Então a brincadeira ela tem que ser colocada na educação infantil. O professor tem que pensar nessa brincadeira de forma que ela possa desenvolver na criança, né, os seus sentidos, que ela possa desenvolver na criança a sua imaginação, que ela possa desenvolver na criança, né, todos esses aspectos aí que possam desenvolver ela de forma cognitiva. Então, a brincadeira é a vida da criança, é uma forma gostosa para ela movimentar-se, ser independente, brincando a criança. O que acontece quando a criança brinca? Ela desenvolve sentido, adquire habilidades para usar as mãos e o corpo, então consegue ficar numa perna só, consegue abaixar, consegue bater palmas simultaneamente, né? Então começa a desenvolver a questão da coordenação motora, reconhece objetos e suas características, então a textura, as formas, o tamanho, as cores, o som, né? Então a cor que está ali, o tamanho, se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, se é liso, se é áspero. Então, brincando, a criança entra em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a autoestima, a afetividade, tornando-se ativa e curiosa. Então, no início, usei somente a intuição, mas depois fui aprendendo com leituras, estudando, perguntando. Procurava brinquedos e inventava brincadeiras, conversando, explicando tudo o que havia acontecido na casa para que pudesse participar. Precisava entender um mundo sem visão, em que o sentido do tato, a audição, o olfato e o paladar predominam. Então aqui ela relata o que, ó? Ela vai falar que a filha dela, tá vendo? Que é a filha dela caçula, né? Ficou cega e aí mudou o rumo da vida dela. Então a cegueira era um campo novo, né? Na voz da autora. Para mim,
né? E conhecê-lo passou a ser prioridade naquele momento. Então eu precisava entender um mundo sem visão, em que os sentidos, o tato, a audição, o olfato e o paladar predominavam. Procurava uma forma de me comunicar com a Laura, a filha dela, ajudando a se desenvolver. Ajudar ela a se desenvolver era urgente e não podia perder tempo. O que fazer? Como não sabia sobre o assunto, comecei do zero, buscando um caminho para iniciar alguma forma, né, alguma forma nossa de comunicação. Então, no começo aí foi aquilo que eu havia falado no começo da obra, aí, quando eu comecei a explicar. Ela foi testando, ela colocou aquilo que ela achava que iria dar certo, né? E aí ela via que não estava legal, ela começou a ler, ela começou a buscar, né, conhecimento, ela começou a criar e desenvolver os brinquedos, pensando no desenvolvimento da filha dela nos outros sentidos, que é o tato, a audição, o olfato, o paladar. E quando nós temos crianças, que nem eu falei, que são crianças que enxergam, né, muitas vezes a gente prioriza o ver, né? Quando a gente está falando ali para a criança, quando na verdade a criança ela tem que pegar, gente, a criança ela vai aprender no jeito próprio dela. Então ela precisa pegar no objeto para ver. Aí você coloca os dois objetos, um grande e um pequeno, ela vai pegar, dá para abraçar, não dá, esse é grande, esse é pequeno. A criança vai passar a mão, esse é liso, esse é áspero. E a criança com deficiência visual, ela tem isso muito mais aguçado que as crianças que enxergam, né, que são observadoras. E aí a autora chama a atenção da gente para essas questões, né, que você desculpa, enquanto educador, precisa trabalhar com as crianças o todo, né? Não se pautar só em um campo, mas desenvolver a criança em todos os seus sentidos, né? Na amplitude. E falando-se de crianças com deficiência visual, pensar-se muito mais em organizar o ambiente, preparar a atividade, preparar o objeto que você vai usar aí com essa criança, tá? Então, comprovei como é imprescindível a interação e a participação da criança com deficiência visual na vida familiar, na escola, na comunidade e como isso facilitado pelos brinquedos e pelas brincadeiras. Então, a criança ser inserida aí na sociedade é fundamental, tá, gente? Então, através das brincadeiras, né, da vida familiar, na escola, a comunidade, isso vai aproximar a criança aí desse universo que está além da sala de aula, né? Então, desde os primeiros anos em que atuei com crianças, constatei a inexistência de brinquedos que pudessem ser percebidos pelos outros sentidos, que não a visão, e que possibilitassem uma aprendizagem significativa que falta faziam esses brinquedos. Foi assim que, a partir das brincadeiras com crianças e, mais ainda, verificando suas necessidades, comecei a adaptar brinquedos e descobri materiais que facilitavam a aquisição de determinados conceitos e habilidades, que ajudavam a criança a conhecer seu próprio corpo, ter contato com objetos do ambiente, que melhorava sua eficiência visual, desenvolviam os sentidos e ajudava a aprender o braille. Então, assim comecei a desenvolver brinquedos e hoje são mais de 100, né? E eles estão todos neste manual, nesse processo, né? Sempre tive como meta principal proporcionar alegria e diversão a todas as crianças e favorecer sua participação na vida familiar e na comunidade. Então é importante ressaltar aí que esse livro é um livro que vai trazer aí uma série de brinquedos, né, uma série de jogos aí adaptados para as crianças, né, para desenvolver os outros sentidos, né. Então não é um brinquedo só para deficiente visual, né, não é um brinquedo que vai só ser trabalhado com crianças com deficiência, não, na verdade é um brinquedo que você vai adaptar para você trabalhar todos os sentidos com a criança, né, audição, olfato. Então isso precisa também ser trabalhado nas crianças. E ela observou aí no longo da pesquisa dela que muitas vezes não tínhamos brinquedos que trabalhassem essas questões, então foi preciso aí que a autora fizesse as adaptações. Espero ter ajudado vocês aí, né, com esse material também. Mandem um e-mail para eu poder encaminhar para vocês aí, né, este material, né, mostrar para vocês aí como este manual vem. Ele é um material bem colorido, ele é bem rico, tá? Então, para vocês aí que estão estudando para o concurso de professor, que querem entrar na rede, é interessante vocês conhecerem, saberem que existe esse material, porque amanhã ou depois, né, entram crianças assim na sala de vocês, né, com essas condições, vocês vão saber aí como agregar essas crianças, como inserir essas crianças e deixar essas crianças participarem de forma ativa aí nas brincadeiras e com os brinquedos, tá bom? Agradeço aí por vocês,
Deixem os comentários aí no vídeo, tá? Se gostou, se não gostou, o que precisa ser melhorado. Peço desculpa pelo áudio, tá? Porque eu tô com o microfone, tô sem microfone, então tô fazendo a captação assim de longa distância. E aí o áudio às vezes não sai muito bem, mas como o edital já tá aí, o concurso também tá batendo na porta, eu fiz esse material aqui de forma bem clara. Pega o seu material, acompanha porque está de acordo com a apostila. Muito bom, obrigado e até a próxima.